Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse encontro, a mais um encontro de verdade, dando sequência ao outro encontro que nós tivemos com o Ângelo, falando sobre constelação familiar e como a constelação impacta, né, na vida de todos nós. Hoje a gente resolveu tratar de um assunto um pouco mais específico, que vai ser justamente como a constelação impacta na tua vida financeira, no teu sucesso financeiro, nas tuas crenças limitantes sobre dinheiro. E provavelmente acho que o Ângelo já tá aqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui e já vamos entrar ao vivo. Hoje tivemos um atrasinho, mas né, tenho certeza que o universo e o divino, eles só colocam pra gente aquelas provações que nós podemos suportar, né? Então, vou achar o Ângelo aqui pra gente começar o nosso encontro de verdade, né? Eu sempre faço referência aqui que esses encontros de verdade, na verdade, eles são não encontros para mim, nem para o meu convidado, mas sim para que tu possa refletir sobre os temas que a gente traz aqui, sobre a tua vida, sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade. E a constelação familiar é uma ferramenta que traz muito isso, traz muito forte isso, né? Qual é o nosso papel no mundo? Qual é o nosso papel na nossa família? E o Ângelo vai trazer aqui também vários aspectos bem ligados a essa questão do financeiro, que é muito importante. A gente às vezes não tem ideia de como as nossas questões familiares impactam na nossa vida financeira. O Ângelo tá aqui, já vou chamar ele para entrar. E vamos ver se vai dar certo aqui. Olá, Seja muito bem-vindo! tudo bom, Nath? Tudo ótimo. Pessoal, vocês estão escutando bem? Tá tudo certo aí? Ângelo, já Tá vamos começar bom, então. arrebentando Direto no tudo. conteúdo. Então vamos lá. Você Direto no sabia, Natália, conteúdo. que pessoas tristes ganham menos dinheiro que pessoas felizes? Eu tenho E certeza às vezes as disso. pessoas não se tocam disso. E deixa eu te falar uma coisa que me passou aqui, nesse exato momento que tu falou. Às vezes as pessoas tristes até ganham dinheiro, mas elas não conseguem guardar o dinheiro ou usufruir de uma maneira leve e de uma maneira útil esse dinheiro, Verdade. né? Agora eu vou contar o que está muitas vezes por trás de um estado basal de tristeza, mesmo que não seja uma tristeza porque não tem um motivo, né? Muitas vezes é a desconexão com a mãe. Bert Hellinger sempre falava que a nossa conexão com a mãe é o segredo do nosso sucesso. E por que ele falava isso? Pessoas que conectadas com a mãe é a primeira realidade que a gente tem aqui na Terra. Então, para a gente amar a realidade, para a gente amar a vida, para a gente acordar com ânimo, a gente tem que estar no nosso lugar em relação à mãe e estar com essa relação, vamos dizer assim, conectada. Vale aqui ressaltar que uma conexão com a mãe é sem pena, né? Se eu tenho pena da mãe, muitas vezes eu sou muito próximo dela, mas eu não estou conectado com ela de uma forma saudável, né? Às vezes a pena faz isso, ela desconecta no profundo. E por que eu quis trazer isso logo de início, Nath? Porque muitas pessoas, às vezes, também não se consideram merecedoras, e a gente consegue perceber isso pela expressão facial, quando ela demonstra que está triste, que está com alguma tristeza aí, e não gera confiança para atrair clientes. Então, como eu vou sentir confiante para contratar alguém que é triste? Eu vou pensar, eu vou ficar igual essa pessoa, então eu não vou querer contratá-la, eu não vou querer usufruir do serviço que ela tem para me oferecer, ou até mesmo o produto, né? Porque o nosso inconsciente não diferencia
a pessoa que me vende do produto que às vezes que não tem nada a ver com ela, né? E outra coisa, né, Ângelo, às vezes as pessoas acham porque a pessoa tem que estar com a expressão de tristeza. Às vezes ela pode estar até sorrindo, mas se por dentro ela tá triste, é energia, né, gente? A pessoa que vai contratar ou a pessoa que tá conversando contigo, ela É verdade. A sente essa energia. postura interna, ela é percebida por todos, ela é sentida. A gente não consegue disfarçar, porque as pessoas realmente se conectam e sentem. A gente tem essa habilidade empática, vamos chamar assim. E toda a emoção, para ser completa, ela chega nos olhos. Se eu sorrio e os olhos não se mexem, não é uma emoção verídica, né? Ou pelo menos a pessoa está tão desconectada do seu sentir que ela nem consegue, muitas vezes, recrutar todos os músculos faciais para ter uma emoção completa. Então, às vezes é isso também. Mas vale ressaltar mais uma vez, o que eu sinto por dentro é o que é a chave, é o segredo, porque as pessoas ouvem muito mais pelo sentir do que pelas próprias palavras. Se eu estou falando de algo que eu próprio não acredito, ou que aquilo não me transformou, a pessoa não vai saber o porquê, mas ela vai dizer, tem algo de errado ali, não vou comprar desse cara, e então, de repente, eu vou ter um problema financeiro em relação a isso. Eu preciso, talvez, para ter um sucesso financeiro, primeiro de tudo, me alegrar com a vida. Me alegrar por estar respirando, me alegrar com tudo como é. E me alegrar, inclusive, com as pessoas que me trazem problemas. Porque é ali que mora o aprendizado. Mas olha, tu tirou as palavras da minha boca, não, porque elas não tinham chegado na boca ainda, mas elas estavam aqui no pensamento. Exatamente, gente. A gente recebe os desafios e exatamente essa live podia não acontecer hoje, porque foi me incumbido de um desafio hoje e eu acabei atrasando, enfim, né? Conversei com o Ângelo, botei o recado aqui, mas eu assumi esse compromisso, né? Eu assumi o compromisso de estar aqui. E foi me colocar num desafio muito grande hoje. Agora há pouco. Eu tenho que olhar para esse desafio e eu vim o caminho todo até a minha casa pensando assim: se esse desafio está nas minhas mãos, é porque eu tenho todas as possibilidades de lidar com ele da melhor maneira possível. Não da maneira que eu quero, porque às vezes o que a gente quer não é o que vai nos fazer mais feliz, mas da maneira como tem que ser. Então eu recebo, agradeço, é um desafio e eu sei que vai dar tudo certo. Vale dizer que quando a gente briga contra um problema, a gente ativa no nosso cérebro áreas relacionadas à sobrevivência, luta e fuga. Então a amígdala, não a amígdala fecha e a amígdala do a memória cérebro. de longo prazo então fica bloqueada. Eu não consigo aprender quando eu estou em estado de luta e fuga. Então, se eu estou brigando contra um problema, seja saúde, seja um problema financeiro, ou seja a minha situação, eu não vou aprender com ele. E o que são os problemas, senão professores, né? Então, eu preciso sim estar olhando para o problema muitas vezes com alegria, justamente para eu me abrir o meu coração, metafórico agora, para que eu possa receber o aprendizado, para que eu possa crescer com isso. E esses dias, há pouco tempo atrás, eu tive uma informação muito bacana. As pessoas mais bem-sucedidas hoje são as pessoas que mais tiveram que se readaptar no passado. E as pessoas que não reclamam por terem tido de se readaptar. Então, por exemplo, mais de 10 mudanças na infância foi um parâmetro comum encontrado entre as 100 pessoas mais milionárias do mundo hoje. Olha que interessante, o quanto a gente precisa estar disposto a se readaptar, a ter uma neuroplasticidade, para que a gente possa aprender, manter-se sempre no aprendizado a cada nova mudança, a cada novo empecilho. Esse é um dos segredos do sucesso, né? A gente estar aberto ao novo. Ângelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou dessa questão da adaptação das mudanças, né? As pessoas mais bem-sucedidas são essas que se adaptaram mais, umas 10 vezes mais ou menos na infância. Tem como trazer um pouquinho mais claro então, isso? Parece que quanto mais a gente está disposto a viver, disposto a dar o próximo passo,
o sucesso financeiro seria uma consequência disso. Eu gosto de dizer que o dinheiro é uma métrica de eu estar andando bem na vida ou não. Então, a vida exige que eu me adapte sempre, que eu me mantenha caminhando. E esse constante caminhar envolve constantes desafios que eu vou ter que ter coragem necessária para entrar nisso. Então, se às vezes eu vou entrar num negócio e não vai dar certo e eu vou perder dinheiro, beleza, eu tinha que ter feito isso, porque eu consegui um aprendizado e eu me readapto. E agora, para o próximo negócio, ao invés de eu ir inseguro por ter fracassado, eu vou confiante que agora eu sei pelo menos uma maneira de não fazer. Então, eu me mantenho sempre de coração aberto. Mais uma maneira de não errar, né? De como não tem que fazer. Aprendizado, né? Porque, na verdade, gente, e é muito importante trazer isso aqui, nós não temos as respostas. A maior riqueza que nós temos é podermos fazer as perguntas. E às vezes não são as perguntas certas, mas são as perguntas que a gente acha que tem que fazer. E a gente já comentou, né, no outro encontro, mas eu vou falar aqui de novo. Pensar dói, já dizia um professor meu na faculdade de Direito. E a gente procura dar as respostas prontas, porque fomos assim ensinados, e não fomos ensinados a pensar. Mas quando a gente tira um tempo para pensar, e pensar num geral, em nós mesmos, nos outros, nos desafios que nos são impostos, aí que nós conseguimos fazer as perguntas certas e obtermos as respostas certas, né? Seria uma postura de constante aprendizado, aprender a aprender e se colocar como aprendiz da vida. Porque se eu consigo construir uma base no meu coração e manter essa postura, eu vou aprender com qualquer coisa que aconteça. Então, tudo vai ser um aprendizado, não tem como depois, lá na frente, pensando no longo prazo, não estar com sucesso financeiro. Porque eu vou ter aprendido tanto, eu vou ter tanto para entregar para as pessoas, e esse é mais um segredo que eu gosto de trazer sempre. O sucesso financeiro é o quanto você gera de valor para as pessoas, o quanto você é capaz de ajudar. Como é que tu vai ajudar as pessoas se você não é capaz de aprender o tempo todo na tua vida, né? Para que aquilo também que você fala seja realmente impactante. Como a gente disse agora há pouco, né? A pessoa sente se aquilo não é uma verdade para ti. Então, eu preciso caminhar na minha vida em constante transformação e readaptação para que cada vez eu me torne uma pessoa mais valorosa para as pessoas que me cercam e para os clientes, claro, né? E a vida tem... Pode falar. Ângelo... Ah, tá. Continua, eu só ia não? falar Continua. que tem duas virtudes que a vida costuma premiar. Parece que coragem e persistência são recompensadas com dinheiro. E persistência, gente, entendamos aqui que é não fugir dos desafios. Quando se apresenta um problema, a gente não foge. Era o que acabamos de falar. Quando um problema nos é apresentado, eu não gosto da palavra problema, tá? Eu vou trazer desafio aqui. Mas entenda como tu quiser. Toda vez que um desafio nos é apresentado, a gente não pode fugir dele. A gente tem que encarar ele, porque se nos foi apresentado, porque a gente consegue. Coragem e persistência. Coragem e persistência. Pode parecer que não vai dar certo, mas como o universo e Deus, eles gostam de testar a nossa coragem e a nossa persistência para ver se é realmente aquilo que a gente quer, eles vão testar. E nós mostrando para eles que nós temos essa coragem, temos essa persistência e queremos aquilo, não tem como dar errado. Eu acho que o oposto de coragem e persistência é o vitimismo, né? Que é quando a gente se considera incapaz de dar o próximo passo ou a gente não consegue se manter, independente da desculpa que a gente arrume para não se manter naquela solução proposta. Então, esses dias eu... E a gente sabe arrumar uma desculpinha, né? A gente é viciado em justificativa. Aquilo é uma loucura, mas a gente está sempre dando justificativa para tudo. Então, alguém pede para a gente para sair e a gente não quer sair, a gente inventa uma desculpa. Fala que não quer. Aprende a dizer não. Uhum. Porque às vezes você vai criar. Exato. Fala, eu hoje não estou afim, sinceridade, né? Honestidade. Porque às vezes a gente cria inconscientemente o problema, o desafio, né?
para usar ele como justificativa. É como se fosse um desafio secundário. Eu mesmo crio para que ele se torne uma bengala para mim, me trazendo então um benefício secundário. A loucura é que quando a gente se vitimiza, a gente acha que as pessoas vão se aproximar de nós, mas não é uma conexão real, elas vão se aproximar com pena, não vai ter aquela troca. Então eu vou ser sempre menor nessa relação. Eu preciso criar conexões baseadas na alegria. Então as pessoas vão chegar para mim para se divertir, para curtir. Não é para os momentos ruins, é para os momentos bons. E é justamente ali que acontece uma conexão real, na alegria. Então eu aprendo, eu treino a minha mente a não entrar no estado de vitimismo. Então agora eu sei que o que gera conexão é a alegria. Isso é um aprendizado também, né? Um aprendizado interno. E essa questão do vitimismo, né? De a gente sempre arrumar desculpas. Prestemos atenção na palavra desculpar, né? Culpar, culpa. Não gosto muito da palavra culpa, porque eu acho que a gente não tem culpa de nada. Nem o outro, nem nós. Mas sim somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Por tudo de bom e por tudo de ruim que também acontece. Então, a partir do momento em que eu paro de arrumar desculpas e eu tenho autorresponsabilidade pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, me tiro do papel de vítima e, além de me tirar do papel de vítima, paro de transferir a responsabilidade pro outro, a gente tem aí a chave para alegria, para o sucesso e para tudo mais que vem. Porque tu não fica mais na dependência do outro. Não é o outro que vai resolver algo para ti. É tu. É só tu. E nós, como indivíduos, somos um só. Nós trazemos toda a questão do passado, né, Ângelo? Mas somos indivíduos. Nascemos e vamos morrer sozinhos. Nós com a nossa consciência. Quando a gente interfere em alguém que também está vivendo o processo pessoal dele, quando a gente tem pena e a gente vai como salvador, a gente impede o outro de passar por isso e ter o aprendizado do outro, né? E quando eu estou nessa situação, eu preciso aprender a não atrair salvadores, porque é um aprendizado meu. E a comunicação, Nath, muito bem colocado, que você colocou, é muito importante a gente falar. A forma como a gente se comunica revela como eu vejo o mundo, revela o que eu sinto, revela a minha postura interna. Então, que palavras que eu estou usando? Olha só, ao invés de problema, usar a palavra desafio. Então, eu já ensino os meus neurônios a se conectarem voltados para uma solução, a criar novos caminhos neurais. Culpa e responsabilidade. Perfeito. Responsabilidade é uma palavra tão mais forte, né? Culpa parece que a gente já entra num vitimismo, então agora eu preciso me punir, eu preciso espiar pela culpa que eu tenho. E a responsabilidade é, eu boto embaixo do braço e vou fazer algo com isso. Eu preciso fazer algo com isso, isso envolve ação. Eu acho que todo sentimento, se eu puder inventar agora algo novo aqui, toda a emoção ou sentimento bom é aquilo que leva para uma ação, não é aquilo que me deixa parado no lugar. Então, se a responsabilidade me faz, vou fazer algo de bom com isso, vou fazer valer a pena, show. Agora, se for culpa, talvez, se eu chame de culpa, talvez remeta a eu vou me deprimir aqui. E então o dinheiro não vai vir, consequentemente. A gente não foi acostumado a pensar antes de verbalizar, né? Então, assim, muitas vezes a gente não pensa nas palavras que a gente fala. E todo mundo aqui deve saber daquela máxima: a palavra tem poder e tem poder. O sentimento tem poder, a palavra tem poder. E desde que eu comecei a mudar, e pequenas coisas, gente, não é algo muito grandioso, mas toda vez que eu ia falar culpa, não, peraí, ninguém aqui tem culpa, é responsabilidade. Do outro, não, sempre minha, sempre minha, sempre minha, sempre minha. E quando tu traz a responsabilidade de ti, tu vai saindo dessa camada do papel de vítima. É tão bom, gente, é tão bom, porque tu olha para aquelas questões e tu diz, tá, mas peraí, se é minha responsabilidade,
eu tenho como resolver tudo isso aqui. E eu vou resolver. A gente sempre dá um jeito. E quando tu falava, Ângelo, da questão financeira com a mãe, traz mais um pouquinho disso, da constelação pura, que tem a ver da relação do dinheiro com a mãe e quando a relação com o dinheiro tem a ver com o pai. Tem uma frase bíblica em Coríntios que eu gosto muito, que é: quando sou fraco é que sou forte. Eu tinha minha época sombria também, da igreja católica, e eu nunca tinha entendido essa frase dentro da igreja. Eu entendi hoje graças às terapias, ao autoconhecimento. Quando sou fraco em relação a quem eu preciso ser pequeno, então eu me coloco como forte, como grande diante do mundo. Então eu preciso ter uma postura de, diante dos pais, eu recebo. Por quê? Porque eu recebo a vida, não importa o que aconteceu depois. Eu só estou respirando graças a eles. Então eu coloco eles numa posição de maiores do que eu, para que eu possa tomar essa vida. E quando eu tomo isso com uma postura ativa, eu posso fazer algo com isso para retribuir para as pessoas. Se eu sou ingrato ali, eu não vou ter força para entregar valor para o mundo depois. Então, talvez a gratidão em relação aos pais seja um dos processos para que depois eu consiga ganhar dinheiro. E quando eu me desconecto da mãe, eu me desconecto da realidade em si. Então, esse é o primeiro passo. E o Bert Hellinger sempre falava, né? Primeiro a mãe e depois o pai. Por quê? Se eles são, os dois nos deram a vida. Porque a mãe foi a primeira pessoa que a gente conheceu, vamos dizer assim. E a gente ficou como um junto com ela durante ali os 9 meses. Então, a gente tem uma conexão talvez um pouco especial ali com a mãe. Então, através da mãe, o dinheiro pode vir. Porque os efeitos que isso gera em mim me tornam capaz de gerar um valor, então vai fazer o dinheiro vir. Agora, por que com o pai o dinheiro não fica? Sem o pai o dinheiro não fica? O pai, no arquétipo coletivo, no arquétipo inconsciente, é aquilo que vai edificar, que vai construir a proteção, que vai realmente sustentar a casa a longo prazo, no sentido de proteger. Claro, hoje a gente vive, agora vale abrir um parênteses, numa sociedade em que a mulher pode ter a função masculina, o homem pode ter a função feminina, e isso não tem problema nenhum. Mas no arquétipo é o homem. E a gente ainda tem esse arquétipo dentro de nós. Exato. Então parece que o dinheiro fica se eu mantenho a admiração pelo meu pai. E eu já vi muitas constelações, um resultado magnífico de pessoas que se reconectaram com o pai. E logo em seguida encontraram a solução magicamente dos seus problemas. Encontraram o que fazer, o gargalo, onde a pessoa perdia o dinheiro. E eu já vi casos, inclusive, também da pessoa conseguir deixar a compulsão. Deixar a compulsão, seja por compras, seja algum outro tipo de compulsão, um vício, né? Que faz com que a pessoa perca o dinheiro. Vício. Uhum. E frequentemente o vício, a gente costuma dizer também, né? Indo por caminhos agora. Todo excesso esconde uma falta. Se eu me desconecto do meu pai, eu crio um vazio. E esse vazio vai ter que ser preenchido com outra coisa. Eu vou buscar inconscientemente preencher esse vazio. E o vício entra muitas vezes para preencher isso. Funciona? Não funciona. Eu criei um problema aqui para tentar solucionar outro ali. Mas muitas vezes camufla até mesmo o que realmente eu preciso fazer. Por isso que às vezes é tão difícil, né? A gente não consegue ter clareza do que a gente precisa fazer para que a gente consiga se libertar e depois ter uma prosperidade financeira aí na frente. Então, sim, o pai muitas vezes tem essa conexão muito importante, mas talvez a gente comece dando o primeiro passo ali com a mãe. Era isso mesmo, Natinha? Só duas coisas aqui que eu acho que é importante nós falarmos. Às vezes as pessoas podem não entender o que é essa questão de conexão. Elas acham que porque eu me dou bem com meu pai e com a minha mãe, eu tenho conexão. Ou eu não me dou bem com meu pai e com a minha mãe, eu não tenho conexão. Não é isso, gente. A conexão, ela vem antes disso. Por exemplo, e Ângelo vai me corrigindo aí. Quando eu não me dou bem com a minha mãe, nem com meu pai, mas, apesar disso, eu honro por eles terem me dado a vida, essa conexão está estabelecida. Eu estou falando muito brevemente, né? O Ângelo vai explicar melhor.
Agora, por mais que eu vejo meu pai e minha mãe todos os dias, eu converso com eles todos os dias, a gente não briga, a gente tem uma relação ótima. Mas lá dentro de mim, eu não reconheço o valor que eles têm e que, sim, eles estão hierarquicamente superiores a mim, essa conexão também não existe. E ter um sentimento que não seja vê-los como maiores que eu, ou seja, ter pena dos pais ou querer salvar os pais, de certa forma, me coloca numa ordem, numa desordem. Ou seja, me coloca numa ordem a qual eu não pertenço, porque eu sou filho, eu sou filha. Eu não sou pai e mãe. Eu acho que vale a pena dizer aqui também, é a pena desconectar bastante, né, Jé? Vale a pena dizer aqui também que muitas vezes o meu não sucesso financeiro é um desejo profundo do meu coração, sustentado por um desejo de culpar a minha mãe pelo que ela fez comigo, ou meu pai pelo que ele fez comigo. Muitas vezes a gente tem tudo para ter um sucesso na vida, mas a gente está internamente culpando eles. Então a gente deseja o nosso fracasso porque a gente não quer admitir que foi graças a eles que a gente conseguiu o nosso sucesso. Isso acontece frequentemente, uma autossabotagem que se baseia no meu julgamento contra eles. Repete, porque, nossa, isso é muito poderoso. Repete da forma como tu conseguir repetir, né? De repente, em outras palavras, Vai ter que ser em mas outras repete, palavras, por favor. porque não sai duas vezes a mesma coisa. Mas, sim, muitas vezes, quando a gente não consegue, quando a gente cria uma autossabotagem e não conseguir um sucesso, a nosso insucesso é sustentado pelo nosso desejo de punir os nossos pais. Então, às vezes, eu estou convivendo com eles, eu estou lá de boa com eles, por fora, mas por dentro eu estou brabo porque o meu pai me agrediu, ou porque a minha mãe foi controladora, ou enfim, seja lá o motivo, ou porque o pai foi embora, ou porque a mãe me deixou lá para a avó. E se eu não curo isso... Ou porque o pai fez mal para a mãe, ou porque a mãe fez mal para o pai, né? Vamos abandono, tudo isso. Por quê, gente? Porque não precisa ser sobre mim, né? Às vezes a gente cresce num lar em que a gente... parece que o pai só fez mal para a mãe. Tá, mas e a responsabilidade dessa mãe de continuar casada com esse pai ou de não tomar as rédeas da vida dela e a responsabilidade da vida dela e fazer Então, diferente? eu sempre digo que o que é deles, deixa com eles, esquece. Esquece. Se a mãe continuou com ele, talvez ela tenha um motivo dela, a gente não sabe, né? A gente deixa com cada um o que é de cada um, sem pena para um lado e sem julgamento para o outro lado. Vale a pena dizer aqui um ponto. Lembrando que esquecer não é fácil, né, Ângelo? Bert É bem Hellinger difícil. dizia que esquecer é uma realização espiritual, de tão profunda que é. E a Bíblia também nos diz que Deus, quando perdoa um pecado, ele esquece que a gente pecou. É algo bem profundo, não é tão simples assim. Mas parece que se a gente sustenta aquela mágoa, a gente então vai se sabotar agora. Mesmo que a gente por fora esteja se dando bem e morando na mesma casa. A gente está buscando puni-los através do nosso insucesso. Qual é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos pais? É o sucesso do maior projeto que eles têm na vida, que é os filhos. Então, o melhor presente, se eu os amo, eu preciso partir para a vida, não ficar lá ao redor deles. Eu preciso partir para a vida e mostrar que o que eles fizeram deu certo. Eles sentem profundamente no coração que a missão de vida deles foi cumprida quando os filhos estão para o mundo, tendo sucesso. Mesmo que por fora eles estejam um pouquinho carentes, querendo que você fique ali, no coração eles vão sentir que eles tiveram sucesso quando vê os filhos voando no mundo, quando vê os filhos com sua própria família, que é lá, sim, que a nossa atenção precisa estar voltada, não na família de origem, e para que a gente prospere em todas as áreas da vida agora, né, na atualidade, como adulto. Se a gente continua lá ao redor deles, a gente continua na postura de criança. Então nada flui, porque criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro. E às vezes a gente vai para a vida adulta dizendo assim, eu ganho tanto lá no meu trabalho. Não, você make money, você faz dinheiro, porque senão você está sendo uma criança. Exato. E o make money... Boa tu ter trazido isso, porque olha só, o inglês, né?
a língua inglesa, ela usa make money, ou seja, fazer dinheiro. Ela não fala get money, ou, né, alguma coisa do tipo ganhar dinheiro. Porque o adulto, ele não ganha, ele faz por ele. E Ângelo, ai gente, eu É enlouqueço quando tanta eu começo a coisa. conversar com o Ângelo. É muita coisa, a gente quer trazer tudo, né? A gente poderia fazer, acho que uma live por dia que ia ser eterno. Eu achei interessante trazer as perguntas aqui. Quem tiver pergunta para fazer, favor colocar aqui ali tem um negocinho aqui no canto, Direito. eu acho que é no canto direito, inferior direito, tem um ponto de interrogação. Mandem as perguntas por ali, porque como as pessoas estão entrando a todo tempo e o chat ele vai subindo as perguntas lá para cima, se vocês mandarem aqui, a gente consegue selecionar e responder. Então, a Nádia perguntou, Nath, compulsão está vinculado ao relacionamento com o pai? Eu vou deixar a Bora bola lá. para ti, né, Ângelo? Talvez com a mãe. Compulsão alimentar é mais comum que seja relacionado à mãe. Enfim, tem muitas questões de nutrição, porque no inconsciente coletivo está relacionado mais à mãe. Mas vícios, geralmente, a gente percebe na constelação que está mais relacionado ao pai. Então, por exemplo, um vício em álcool, pode ser que seja relacionado ao pai. E, pelo amor de Deus, isso não é para julgar. Ah, o pai é assim e aí o filho ficou assim. É justamente o julgamento que gera a repetição. Então, a gente precisa olhar para a criatura, que é o nosso pai, que bebe, e amá-lo com ele sendo assim. E, a partir desse amor, eu consigo fazer um pouco diferente. E a compulsão por compras e alimentar, a gente é fenomenológico, né? Então a gente teria que ver no caso a caso, pode ser que seja o pai, pode ser que seja a mãe. Mas geralmente, pela nossa experiência, por compras e alimentar está mais relacionado à mãe. A Nath... O que eu acho que é bem importante trazer isso, né? Não é que está vinculado a um pai ou uma mãe. É isso que o Ângelo trouxe. Pode ser pelo pai, mãe, pode ser por uma lealdade, né? Às vezes, por exemplo, assim, e vai me corrigindo aí, Ângelo, né? Por exemplo, o meu pai era alcoólatra. E eu odeio tanto isso nele que eu me torno alcoólatra também na vida adulta. Tá, mas por que se eu odiava esse comportamento dele? Por uma lealdade familiar, ou seja, é uma repetição ao nosso sistema de origem. Quando a gente para pensar por que eu odiava tanto aquilo, quais eram os sentimentos que aquilo me trazia, e entender que os nossos pais sempre foram aquilo que eles podiam ser. Eles não, os nossos pais, eles não têm como serem melhores do que eles foram, porque muito provavelmente foi aquilo que eles receberam. Então, a gente não pode exigir do outro, nem do nosso pai, nem da nossa E mãe. seu jeito que eles acharam para sobreviver foi assim, a gente precisa honrar isso. Eu honro como teve que ser até aqui, para que a partir daqui, agora, com o mundo mais estruturado, eu consiga tomar uma decisão mais leve. Mas eu preciso honrar como foi até então. E a pena, ou a inversão de papéis, aí, como a Karine Panisson perguntou, já ia entrar. Eu só vou ler a pergunta, por quê? Porque para quem vai assistir essa live salva, a pergunta não vai aparecer. Então, a Karine está perguntando: como podemos melhorar esse sentimento de pena que nós sentimos em relação aos nossos pais? Porque sim, é muito comum sentirmos pena dos pais, principalmente da mãe, né, Ângelo? Ah, frágilzinha, o meu pai, pintar o pai como um ser. Vilanesco. Nossa Senhora. Ou inversão de papéis em relação aos pais, quando a gente meio que assume o papel de A pais dos nossos pena pais. gera inversão de papéis, vale ressaltar isso. E a pena é um tipo de julgamento. Então, a pena e o julgamento, vamos colocar numa caixetinha parecida. Eu acho que a pena é ainda pior do que o julgamento.
Porque quando eu olho para alguém e eu digo, Nath, eu julgo você porque tu faz isso, pelo menos eu tô sendo sincero, pelo menos está na luz. Agora, se eu tenho pena dela, é como se eu colocasse uma máscara de bondade que esconde o meu julgamento. E isso torna ainda pior a solução. Ai, E a pena perfeito. geralmente faz com que eu repita o destino da pessoa que eu sinto pena. É uma forma da vida me ensinar que eu não sou melhor do que ela. Se a gente for parar para pensar, quando eu tenho pena de alguém, eu estou inconscientemente olhando para a pessoa e dizendo eu faria melhor. Isso é um julgamento. Então eu preciso repetir o destino da pessoa, principalmente se ela for maior que eu na minha família, para que eu aprenda essa lição. Eu não sou melhor, eu não faria melhor. Então, qual que é o cenário comum? Pode ter exceções, claro. Julgar o pai, ter pena da mãe. Por quê? Arquetipicamente, o homem era guerreiro, a mulher ficava com tarefas menos perigosas, então protegida pelo homem, e a gente ainda tem isso no nosso inconsciente. Ângelo, só deixa eu perguntar. É que a gente fala em alguns termos aqui que muitas pessoas não conhecem. Arquétipos são exatamente formas, simbologias, tá? Por exemplo, arquétipo, meu Deus do céu, do mago, né? Que não quer dizer que ele tenha o formato de um mago, mas ele traz consigo dentro dele questões ligadas mais ao mundo espiritual, ao mundo, né? Não é da magia, mas é daquela coisa mais espiritualizada, daquela coisa mais elevada, tá? Isso é um arquétipo. Então, quando o Ângelo traz aqui o arquétipo do pai, ou seja, pai, homem, o arquétipo do homem é de um ser mais forte, mais rígido, mais disciplinado, aquele cara que bota ordem na casa, sabe? Então, isso que quer dizer arquétipo? Não quer dizer que precisa da figura masculina ou feminina, porque uma mãe pode ter o arquétipo de um pai. Não está muito certo na relação aí, mas sim, pode ocorrer. Então, é isso que o Ângelo quer trazer com arquétipos, arquetípica, figura arquetípica. A figura arquetípica do pai é justamente isso de ser forte, de ser o ser que traz disciplina, que traz ordem, que traz dinheiro. Porque na nossa história toda, quem é a figura que trabalha e traz dinheiro para casa? O pai. Quem é a figura que cuida da casa? A mãe. Então, isso é arquétipo. Não quer dizer que seja o homem ou a mulher. É a Obrigado, figura. Nath. Às vezes a gente usa os termos e a gente não se dá o trabalho de explicar, a gente esquece de explicar o que cada termo simboliza. Mas então, voltando, né? Quando eu tenho pena, então eu estou muitas vezes fadado ao repetir o destino da pessoa que eu sinto pena. E tem uma frase do Décio Oliveira que é muito forte, que é: quem tem pena acusa a Deus. Olha que forte isso, né? Se eu tenho pena de alguém, eu estou achando que a pessoa não tem força para lidar com o próprio destino, e eu estou achando que Deus não fez a vida justa de tal forma, dando um fardo maior do que a pessoa consegue carregar. Olha que arrogância, né? Por isso que Bert também dizia, né? Ter pena é ser arrogante. E se a gente entender isso com o coração... E por isso que o pior de tudo é quando a gente se coloca no papel de vítima e a gente tem pena da gente Muito mesmo. bem colocado. Daí a meleca tá completa. Daí, fio, aí é só mediante cabeçada atrás de cabeçada. Cabeçadas são desejáveis daí, né? Porque a gente precisa aprender por algum motivo, e se não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. O importante é aprender. E qual é... A gente pode escolher aprender pelo amor. Mas, normalmente, como a gente age 95% do tempo em estado de inconsciência, ou seja, de dormência, somos dormentes e não atinamos para ficar no estado de consciência, o que acontece? É o nosso inconsciente que manda e a gente chama de destino. Então, o nosso inconsciente vai trazer os desafios
para nos ensinar até que a gente aprenda a lição. Então, um antídoto que eu traria aqui, só para terminar a resposta da Karine, a admiração é o antídoto da pena. Eu percebo que quando eu admiro a pessoa que antes eu tinha pena, eu então coloco ela agora num patamar de ela é capaz. E se ela é capaz, eu deixo o problema dela com ela, consequentemente eu fico livre. Uma curiosidade aqui às vezes a gente precisa ver na pessoa a força dela antes dela própria ser capaz de enxergar a própria força. Às vezes a gente vai ser o canal para que ela possa se ver de uma forma não vitimista e de uma forma assertiva. Então, aquilo que a gente faz como ajudante, muitas vezes, é fazer antes aquilo que o cliente vai fazer logo em seguida. Ele vai se enxergar através dos nossos olhos. E a gente precisa ter essa postura de admiração pela pessoa que eu fui também até agora, honrando quem eu fui até agora, para que eu possa agora fazer diferente. Senão eu vou ficar preso lá no mesmo aprendizado, eu vou ficar repetindo sempre os mesmos ciclos. Eu preciso virar a chave, eu preciso dar um novo passo na minha vida. E às vezes esse novo passo vai trazer uns desafios novos, como a gente estava falando antes, vai exigir que eu diga mais uns nãos, sendo que eu queria manter o arquétipo de bonzinho, então eu vou precisar agora dizer um não, tendo coragem de talvez, inclusive, decepcionar alguém. E a decepção é necessária no mundo dos adultos. A criança é que busca não decepcionar ninguém, né? E o dinheiro está relacionado com isso também. Quando a gente não quer decepcionar o outro por qualquer motivo, seja por gostar muito daquela pessoa, gente, de novo, muitas dessas coisas que nós estamos trazendo não estão no nosso consciente, a gente não tem clareza nenhuma disso. É por isso que a gente vem aqui e traz isso, para tentar ver em que aspecto da tua vida, de repente, tu tá agindo dessa forma e virar essa chavezinha. Então, às vezes, a gente quer agradar o outro, ou porque a gente gosta muito do outro, a gente ama muito o outro, mas eu entendo o agradar o outro como um egoísmo. Ou seja, eu tô só olhando para o meu umbigo. Ao passo que eu tô olhando só para o meu umbigo, só o que importa é o que o outro vai pensar ao meu respeito. Quando eu paro de olhar para o meu umbigo e eu começo a me colocar ao servir do outro, ou seja, beleza, o que aqui dentro de mim eu tenho que pode desagradar o outro, mas que pode ser útil para ele, eu posso ensinar algo para ele. Eu paro de olhar com o olho do julgamento e do egoísmo e eu passo a olhar com os olhos do servir e do amor incondicional, daquilo que eu vim fazer nesse plano terreno aqui. E aí sim, aí as coisas começam a fluir melhor. Vamos para a próxima pergunta? Sim. Tá entendido, pessoal? Estão conseguindo acompanhar aqui? Vocês querem que a gente traga alguma clareza sobre alguma questão que a gente tenha falado? Outra coisa que eu acho que é bem importante, às vezes a gente fica com vergonha de perguntar. A vergonha é um dos sentimentos de mais baixa vibração. Por quê? Porque às vezes, né, a gente tava lá na sala de aula e a gente levantou a mão e fez uma pergunta. E um coleguinha disse assim, mas que idiota! Que bobo, que retardado, que não sei o quê. Ou em casa, a gente foi acostumado a pai, por quê? Mãe, por quê? E não nos era respondido, era porque sim, porque não, porque isso, porque eu mandei, porque eu... E daí a gente vai ficando com cada vez mais vergonha de perguntar e de nos mostrarmos para o mundo. Então, não tenham vergonha de fazer a pergunta. Não pensem que a pergunta de vocês não é relevante. É super relevante. Todas as perguntas são relevantes. Nunca vai ter algo que é irrelevante. O nosso medo, né, de falar... O nosso medo de fazer pergunta talvez esteja relacionado também àquele medo de falar em público, que é muito mais comum. Tem um estudo até que diz que o medo de falar em público é mais presente do que o medo da morte. E esse medo de falar em público...
E é bem. É uma porcentagem bem disparelha aí entre o medo de falar em público e o medo da morte é o segundo maior medo que as pessoas sentem. E o primeiro E isso é de está falar em público. relacionado ao nosso desejo de pertencimento acima de tudo. A gente fica com medo de que se eu expor a forma que eu vejo o mundo, as pessoas vão me julgar e o julgamento seria o prelúdio da exclusão. Logo, se eu perco o contato com o grupo, a minha vida estaria ameaçada. É isso que a gente tem gravado no nosso inconsciente. O que a gente precisa perceber é a realidade mudou. Então eu olho para a minha realidade, eu olho para a atualidade e eu percebo, agora eu posso, os tempos mudaram. Então eu honro como foi até aqui, mas a partir de agora eu estou livre para fazer diferente. Não é o que aconteceu, e sim como eu reajo diante daquilo que aconteceu e dou um significado àquilo. Então, sim, a gente precisa aprender dando pequenos passos. A nossa mente só vai entender quando a gente tiver pequenos passos bem-sucedidos, então a gente vai ganhando confiança para dar passos cada vez maiores. E o nosso desejo de ajudar, só completando o que a Nath falou também, é arrogância também. É como eu quero que o outro me veja. Eu quero que o outro me veja como um bonzinho. Eu não estou vendo o outro. Eu estou mantendo o enfoque em mim mesmo quando eu estou como salvador. Então, talvez eu precise aí ressignificar isso também. E a próxima pergunta? Tu quer ler, Nath, ou eu leio mesmo? Sim, eu só vou falar uma coisinha aqui, Ângelo. A gente tá com um tempo um pouco escasso. O que tu acha de nós abrirmos uma live ou hoje mais tarde ou amanhã ao 12h12? Uma pergunta interessante. Vamos fazer uma caixinha de perguntas para eles, Nath, logo depois? Sim. Stories, então a gente coloca stories, dois horários, né? E tal. Uma dessas a gente consegue a opinião deles para isso também. Então, olha aqui, eu tô anotando as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, justamente para quê? Para que essas perguntas já fiquem para a próxima live. Pode ser? E daí, gente, então nós vamos para a caixinha de perguntas nos nossos perfis ali, tá? Encaminhem essa live para quem vocês acham que precisam, eu preciso escutar isso. Encaminha para quem vocês gostariam que tivesse um pouco mais de contato com isso. E já vão pensando nas perguntas aí e nos mandando nas caixinhas, que de repente a gente já faz assim, dessa forma. A gente responde na live as perguntas. Pode ser. Eu não tinha visto que tinha corrido tanto tempo tão rápido. Exato. E eu tenho uma reunião daqui a pouco, então vamos fazer assim. A gente já abre as caixinhas e vocês vão mandando lá e a gente já vai programar aqui qual é o horário que a gente vai fazer a próxima live, tá? Até mais, até beijo, a próxima. Gente. Beijo, Ângelo. Até, sei lá, daqui a pouco, até amanhã, não sei. Mas a gente já vai deixar vocês sabendo. Até mais. Beijo.